Hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 8, do verso 32 a 35. O texto diz assim: O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Tudo está claro agora. Mas para que a gente chegue a essa conclusão, nós precisamos juntar as peças. Você deve se lembrar que um anjo do Senhor chamou Filipe e lhe deu uma incumbência, lhe deu uma missão. A missão de ir para a estrada que descia de Jerusalém para Gaza, uma estrada deserta e, portanto, uma estrada perigosa, uma região, digamos assim, não muito atrativa. E, na sequência, depois que Filipe vai para aquela estrada, olha só o que acontece. Uma carruagem passa e dentro dela um eunuco, um homem de uma nobre posição, que estava, olha só que coisa, lendo o livro de Isaías. E aqui nós somos informados a respeito de qual passagem ele estava lendo. Mas antes disso, Filipe se aproxima da carruagem, percebe que ele estava lendo o livro de Isaías e pergunta se ele conseguia entender o que estava lendo. E ele respondeu: não, se não houver quem me explique, eu não vou entender. Então o eunuco chama Filipe para entrar na carruagem, dando a ele a oportunidade e liberdade para explicar o texto no qual ele tinha dúvida. E o texto é esse, o texto aqui de Isaías. Isaías capítulo 53, versos 7 e 8. Então, o eunuco apresenta a passagem que estava lendo. E diante dela, e a partir dela, Filipe apresenta as boas novas. A partir dela, Filipe explica o texto, tira a dúvida do eunuco e, mais do que isso, apresenta aquele que poderia suprir a sua necessidade mais essencial e mais profunda, resolver o seu problema mais grave, que é o problema do seu pecado e da sua separação de Deus. Numa reflexão anterior, eu afirmei que havia uma conspiração divina para que o evangelho chegasse àquele eunuco. E é de fato isso que está acontecendo. Nós estamos diante de elementos dessa história que apontam para todas as ações do Espírito em comum acordo com a cooperação humana, no caso de Filipe, para que o evangelho chegasse ali para aquele eunuco. O Espírito convoca, o Espírito dá oportunidade, o Espírito conduz o eunuco de modo que ele, naquele momento, estivesse lendo uma passagem das Escrituras a partir da qual ele teria a sua dúvida. Filipe se apresenta como alguém que pode explicar, o eunuco o chama para que faça isso, a passagem é apresentada e Filipe, então, a partir dela, apresenta as boas novas. As boas novas a respeito de uma pessoa, a respeito de Jesus. Agora, para o eunuco, tudo ficou claro. E, queridos, nós não podemos deixar de perceber nesse texto a importância não só da palavra de Deus, mas da explicação da palavra de Deus. Filipe apresentou o evangelho, sim, para o eunuco, mas o evangelho não das suas impressões, não das suas construções mentais, não o evangelho dos seus sentimentos, das suas sensações, não. Ele apresentou o evangelho a partir das Escrituras. E não poderia ser diferente porque as Escrituras são obra, tem a assinatura, tem o carimbo do próprio Espírito de Deus, do Senhor, do Deus Altíssimo. Então, a palavra ela é fundamental para que nós tenhamos contato e revelação do verdadeiro evangelho. Qualquer evangelho que não se fundamente, que não se construa, que não se apoie nas Escrituras é um falso evangelho.
E Filipe, ele obviamente se apoiou naquela passagem de Isaías para apresentar aquele personagem que não conseguia ser reconhecido pelo eunuco. Então ele apresenta a identidade. Olha, Isaías está falando de Jesus. Que Jesus é esse? Qual é a sua obra? O que ele fez? E o que ele pode oferecer para você? Então, em primeiro lugar, nós aprendemos o alto valor da palavra de Deus, a importância dela ser ensinada, explicada, apresentada. E também nós olhamos para esse texto aqui e identificamos que na palavra de Deus nós encontramos as boas novas. E as boas novas, elas são boas novas porque elas falam a respeito de uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, gente. A palavra falando, glorificando, apresentando, revelando o Salvador. Então que fique aqui, a partir desse texto, a sugestão, o estímulo para que nós valorizemos a palavra, mas não façamos apenas isso, não fiquemos apenas apreciando, admirando a palavra, mas que nós encontremos nela, que nós entendamos que é nela que nós vamos encontrar as verdades a respeito de Jesus. Fora dela, nós vamos encontrar apenas impressões, apenas opiniões, apenas impressões, disse-me disses e coisas parecidas. Vamos encontrar fora dela apenas subjetividade, mas nela nós vamos encontrar revelação objetiva, revelação garantida, segura de quem é Jesus. As boas novas, das quais precisamos. E aí, diante disso, tudo fica claro, tudo fica límpido, tudo fica compreendido. E é isso que o Senhor quer que as pessoas compreendam mais e mais a respeito de quem Jesus é, as boas novas. É isso que o Senhor quer. Ele quer usar a mim e a você para que, para as pessoas, tudo fique claro. Deus abençoe.